Agora, a questão, que você até já falou um pouco sobre isso, mas a questão política, né, que acaba voltando, né, no livro como uma necessidade de olhar o mundo também, né? Sim, nós somos seres políticos, a literatura tem uma função política, mas quando a poesia ou quando a ficção desborda para o panfleto ou para a ideologia, ou para o partidarismo, eu acho que ela perde um pouco o seu sentido de reflexão, porque passa a ser uma literatura foquista ou sectária. Eu acho que a função política da literatura é aquela função que lhe permite usar a palavra como instrumento político, como libelo, como resistência, como instrumento de reflexão, de questionamento, como instrumento de inquietação mesmo, de angústia. A palavra te permite você deambular, né? Você caminhar sobre os escombros, sobre o caos, sobre a situação que lhe desafia, que lhe incomoda. Há uma frase do saudoso poeta Lindolfo Bell, que diz o seguinte: a poesia deve estar onde possa inquietar. Eu acho que essa é a função da literatura, não apenas da poesia, mas da literatura de um modo geral. O seu olhar crítico e reflexivo que lhe permite uma recusa ao ordinário, uma recusa ao status quo, porque a palavra ela é o seu chuço, ela é o seu instrumento de acicate do que lhe incomoda e daquilo que perturba a sua consciência ou perturba a consciência coletiva. Então, essa questão política da literatura é de como você usar a palavra sem se afetar ideologicamente ou sem conferir um viés panfletário e de sectarismo, né? Você se abster de qualquer capa ou verniz ideológico, mas a questão da política na literatura é o exercício de sua capacidade de resistência, de refletir, de se indignar e de fazer a palavra como um libelo contra tudo que você vê que te incomoda e que possa incomodar de um modo geral a sociedade, a civilização, né? O que for. Agora, há um apelo muito grande também nesse livro, a visão do mundo, né? Quer dizer, a visão cenográfica mesmo do mundo, né? Quer dizer, as questões das viagens, o que essas experiências de viagem acabam acarretando no escritor, né? Quer dizer, como é que isso também permeia o livro? Não só as viagens, né, geográficas que realmente eu fiz a alguns lugares, mas também a viagem onírica, a viagem metafísica que nós acabamos fazendo na medida em que seu pensamento vacila, sua consciência vacila por meio de outras leituras. Muitas leituras me levam a universos que me permitem muitas vezes estar viajando como se estivesse realmente presente naquele local. Agora, as viagens que eu fiz, por exemplo, algumas cidades, alguns estados e alguns países, me permitiram, inclusive, fazer criar uma interação poética a partir da experiência que eu vivi nesses lugares. Por exemplo, eu estive na Argentina, na França, no Irã, viajei por alguns lugares do Brasil, estive em Portugal, Espanha, e sempre nesses locais eu tive um momento de íntima reflexão, de encontro ou de empatia com um determinado cenário, com uma determinada região, ou com um determinado autor representativo daquela região. Então sempre procurei, nesses momentos em que me foi possível a poesia se manifestar como observador ou como partícipe de alguma situação ou de algum evento. Então essas viagens me permitiram conhecer um outro mundo e relacionar e fazer uma analogia desse mundo ou desse momento que eu esteja vivendo em outro lugar, em outro estado, em outra nação, com a minha realidade existencial, com a minha experiência social, histórica, ideológica, inclusive, e eu fazer uma interação poética, uma ponte poética, né, um diálogo
entre situações, entre países, entre regiões e entre tempos geográficos, psicológicos e físicos que eu esteja vivendo. Eu acho que as viagens me permitem redescobrir o mundo a partir da minha própria descoberta interior. Viajar é uma das coisas que mais me fascinam, embora eu não possa fazer isso com muita assiduidade, né? Mas gostaria muito de viajar sempre. Eu acho que a viagem ela me permite um crescimento espiritual, um crescimento intelectual e cultural muito grande, e eu procuro absorver, eu procuro aprender de cada viagem, seja essas viagens que eu faço exteriores, geográficas, turísticas, ou as viagens que eu faço intimamente nas leituras, eu sempre procuro aprender esses universos que estão à minha frente, que se apresentam e que são cada vez mais uma novidade, que me permite uma nova leitura, um novo olhar, uma nova mirada. Então, é esse encontro entre mundos, entre experiências, entre atmosferas, entre situações que me permitem fazer com que a literatura seja uma representação fiel desse meu olhar, desse meu contato com esses mundos. Né? Bom, é um livro de poesia, O Sol nas Feridas, né, que você está publicando, Cagiano. Agora, a questão da prosa, né? Você continua publicando prosa, você está com um romance pronto, me parece? Sim, como é que estão essas articulações? Eu tenho produzido prosa, tenho publicado, às vezes, contos e pequenos textos de ficção em revistas, em alguns suplementos e, às vezes, em blogs, em veículos eletrônicos, né? O suporte da internet te facilita essa desova, né, de sua produção literária. E eu tenho alguns livros em andamento que estão dependendo de resposta de editoras. E recentemente foi aprovada uma novela chamada Moenda Urbana, que foi aprovada pelo PROAC da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, que deverá sair no próximo ano. Né? É uma novela escrita em parceria com um amigo, o escritor Wisner Fraga. É uma novela que já foi escrita há mais de 10 anos, que foi refeita, reestruturada, que é a história de dois personagens que se encontram numa cidade grande, dois jovens que se conhecem num pensionato, e a história de um que vem de Cataguases e outro de Ituiutaba, que vão enfrentar os desafios da cidade grande, a procura de emprego, a procura de estudo. E nessa novela a gente procura refletir sobre os desafios, sobre as angústias e sobre a vivência e a convivência no mundo